Oi, gente! Agora o nosso grupo vai apresentar sobre o complexo de antimônio e doenças negligenciadas. Então, vou falar um pouquinho sobre a história do antimônio. A origem da palavra antimônio vem do grego anti, que é não, e monos, que é sozinho. Ou seja, o antimônio é um metal que não se encontra sozinho. Ele geralmente ocorre como compostos ou com metais pesados como chumbo, cobre e prata. Já a origem do símbolo químico Sb vem do nome copta, língua descendente do Antigo Egito, do pó cosmético de sulfeto de antimônio, passando pelo grego e depois pelo latim e resultando no nome estíbio. Então, o químico John Jacob Berzelius usou uma abreviatura desse nome e converteu no símbolo Sb. Passando um pouquinho para a história, estudos indicam que o uso do antimônio é bem antigo, sendo achados provas de até 3000 a.C. em que chineses e babilônios usavam sulfeto de antimônio com fins cosméticos e medicinais. No caso dos egípcios, eles usavam o antimônio na forma de estibina, Sb2S3, como cosmético para realçar ou escurecer os olhos. Essa sombra era chamada de Kahalen, que possuía cor roxa escura quase preta. Também usavam antimônio para combater algumas doenças de pele existentes na época. Na Idade Média, a estibina moída também foi muito utilizada para pigmentos e como um forte laxante. Então, em 1707, foi realizado pelo químico francês Nicolas Lemery o primeiro estudo científico do elemento antimônio, descrevendo e analisando seus compostos. Agora, já introduzindo um pouco para o tema relacionado com doenças, em 1909, após a descoberta da doença de Chagas por Carlos Chagas, um dos primeiros tratamentos indicados foi o uso do tártaro emético, também denominado tartarato duplo de antimônio e potássio. Em 1912, Gaspar de Oliveira Viana, médico e pesquisador brasileiro, observou que o tártaro emético também era eficaz no tratamento da leishmaniose tegumentária. Em 1918, John Brian Christopherson, médico britânico, introduziu o tártaro emético como um dos possíveis tratamentos eficazes para a esquistossomose. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o antimônio e seus complexos. Primeiramente, o que é antimônio? Antimônio é um elemento puro, brilhante prateado branco, que se parece com metal, pertencente ao grupo do nitrogênio na tabela periódica, que fazia parte da classificação antiga, já em desuso, de elementos conhecidos como metalóides ou semimetais, que possuem propriedades intermediárias entre os metais e ametais da tabela, hoje sendo classificado como metal. Ele é relativamente tóxico e tem várias formas alotrópicas, sendo a mais estável o elemento metálico branco azulado. Aqui é demonstrar algumas propriedades físico-químicas e a sua estrutura atômica. Quanto à sua utilização, é bom destacar que a principal fonte é a antimonita Sb2S3, S3, que é obtida do minério sulfeto de antimônio. O antimônio é usado em muitos contextos diferentes na indústria, e quanto a seus compostos, eles têm sido usados principalmente como medicamentos, pois pequenas quantidades podem matar certos parasitas sem comprometer a saúde do receptor. Quanto à complexação, é bom destacar o que é complexo, que é uma espécie formada por um átomo ou íon central metálico ao qual se ligam outros íons ou moléculas. Há dois tipos de ligantes, inorgânicos e orgânicos. Entre os inorgânicos estão o antimônio. Quanto ao complexo de antimônio, eles são sólidos de cor amarela escura marrom, são insolúveis em solventes orgânicos e solúveis em solventes polares. Eles têm grande importância devido às suas propriedades biológicas significativas que levam ao efeito terapêutico, o que nos leva a sintetizar complexos de antimônio com ligantes biologicamente potentes. Os complexos de antimônio têm mostrado potencial significativo contra as células tumorais e são usados como anti-leishmania, anti-helmíntico, antitripanossômico, agentes antimicrobianos e anticâncer. Quanto às aplicações da química inorgânica em medicina, são muitas, uma vez que a química inorgânica pode aproveitar-se para o desenvolvimento de novas drogas e ampliação do arsenal terapêutico de propriedades que são exclusivas dos íons metálicos. Essa intervenção inclui complexos metálicos usados para o melhoramento de fármacos e já usados na clínica. Nesse sentido, possui a categoria das drogas, que já contém metais. E por que usar metais na composição de fármacos? Muitos metais têm um papel importante nos sistemas vivos, uma vez que se ligam e interagem com moléculas biológicas, tais como proteínas e DNA, e apresentam afinidade por moléculas cruciais para a vida, como o oxigênio. Sendo assim, a evolução natural incorporou metais às funções essenciais da vida, como o transporte de oxigênio realizado pelo ferro da hemoglobina. Se a natureza usa os metais em sistemas biológicos, pode ser possível, então, empregá-los como medicamentos. Assim, as propriedades medicinais de compostos inorgânicos começaram a ser investigadas e uma delas foi o emprego de compostos antimoniais para o tratamento de leishmaniose. Aqui é apresentado duas estruturas de complexos de metais de antimônio. Vou falar um pouco sobre como o antimônio age no corpo. Sobre a toxicidade do antimônio, a principal relevância é a forma química do composto, mas além disso, também vai depender da dose, do tempo de exposição e das características do indivíduo. Por exemplo, o antimônio metálico elementar não leva prejuízos à saúde ou ao ambiente. No entanto, em sua forma como trióxido de antimônio, é muito tóxica e causa diversos impactos na saúde quando inalado, desde irritações nas mucosas a pneumoconioses e problemas gastrointestinais.
Estudos recentes têm demonstrado que os complexos de antimônio, devido a uma variedade de ligantes, como as tionas, tiosemicarbazonas, ácidos carboxílicos e cetonas, parece exibir uma seletividade contra as células tumorais. Inclusive, obteve-se resultados ótimos contra a leucemia promielocítica aguda. Busca-se, então, desenvolver inibidores específicos para terapias anticâncer direcionados à fosfatase, com análise de compostos como tártaro emético, que é um antimonial bastante conhecido, e o estibugluconato de sódio. Percebeu-se que o estibugluconato de sódio é um potente inibidor de PTP, proteínas tirosina fosfatases, e é um sinalizador de citocinas. Isso faz dele um inibidor melhor até do que compostos já conhecidos por sua atividade antitumoral, como a suramina. Aqui é a estrutura do estibugluconato de sódio. Sobre a ação dos fármacos à base de antimônio, o antimônio pode ser tri- ou pentavalente. E o composto com carga tripla é sempre relacionado a maior toxicidade. Por isso, nos fármacos, é empregado normalmente o antimônio pentavalente. O mecanismo desses fármacos não é totalmente esclarecido, mas existem duas principais vias de discussão: a via de ação direta do complexo de antimônio pentavalente e a via de redução do complexo antimonial pentavalente para um complexo de antimônio trivalente. Sobre a primeira via, os ribonucleosídeos podem ser alvos diretos do antimônio pentavalente, por associações com biomoléculas de adenosina e guanosina. Estas encontradas em grande quantidade em fagolisossomos, de macrófagos, por exemplo, que é onde se encontra o parasita da leishmaniose. O complexo pentavalente de antimônio, ele pode inibir ATP e GTP por bloqueio da via glicolítica e da via de beta-oxidação de ácidos graxos em amastigotas. Isso leva a uma diminuição da capacidade de fosforilação de ADP a ATP, o que leva a uma depressão de ATP intracelular e uma consequente inibição da síntese de ergosterol, que é um componente da membrana celular de fungos e alguns protozoários, explicando então o efeito terapêutico contra a leishmaniose. Além disso, o antimônio pentavalente também atua sobre a topoisomerase, uma enzima com um grande papel nos processos de replicação e empacotamento do DNA, e também foi encontrado estudos em que ele pode induzir apoptose através da fragmentação de DNA, e os experimentos foram justamente demonstrados em formas amastigotas axênicas de Leishmania infantum. Já sobre a segunda via é a de conversão do antimônio pentavalente em antimônio trivalente, e desse modo o antimônio pentavalente seria uma pré-droga. Essa redução do antimônio ela é feita por intermédio de tióis. Destes, existem duas explicações em que a primeira fala que a glutationa seria o principal tiol envolvido nesse processo, justamente por ser o tiol predominante no meio intracelular, mas outros estudos mostram que seriam a cisteína e a cisteína e glicina os principais tióis envolvidos, pois eles são os principais tióis nos compartimentos celulares ácidos, a exemplo dos fagolisossomos. Aqui tem a estrutura da glutationa, a estrutura da cisteína e uma estrutura de um tiol genérico. Agora, sobre a citotoxicidade, os complexos de antimônio geram interferência no metabolismo dos tióis. Isso porque, como eles participam da redução de timônio, a concentração intracelular de tiol cai e aumenta a relação de tiol oxidado por tiol reduzido. Como o tiol reduzido é uma das proteções das células contra as espécies reativas de oxigênio, EROS, com a queda em sua quantidade vai levar a um estresse oxidativo. Além disso, o tártaro emético desencadeia a apoptose relacionada à caspase, o que gera espécies reativas de oxigênio pela alteração em níveis de glutationa. Também, então, levando a um estresse oxidativo nas células, que então vai gerar vários efeitos colaterais. Agora eu vou falar um pouco sobre doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas? De acordo com a OMS, são um conjunto de doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas, que atingem, geralmente, pessoas em situações de vulnerabilidade econômica, principalmente em populações da Ásia, África e América Latina. A palavra negligenciada remete a algo com falta de cuidado e desleixo. Assim, essas doenças são consideradas negligenciadas por não receberem a devida atenção no atendimento médico, no desenvolvimento de medicamentos, no investimento em pesquisas e na condição de vida das populações. Agora eu vou falar um pouco sobre a leishmaniose. A leishmaniose é um tipo de doença causada por protozoários do gênero Leishmania e é transmitida por insetos. Diferentes espécies desse gênero causam diferentes manifestações da doença, sendo a forma cutânea, cutâneo-mucosa e visceral. Essa doença afeta principalmente as áreas rurais de regiões tropicais e subtropicais, sendo a população mais pobre a mais atingida, o que contribui para ela ser uma doença negligenciada.
Para tratar a leishmaniose, inicialmente foi usado o tártaro emético, o complexo de antimônio trivalente. Mas ele era muito tóxico, então ele foi substituído pelo complexo pentavalente, por conta da sua menor toxicidade e a sua eficácia maior. Atualmente, dois tipos desse complexo de antimônio pentavalente são comercializados. O antimoniato de N-metilglucamina, conhecido comercialmente como glucantime, e o estibogluconato de sódio, conhecido como pentostan. Aqui as estruturas dos fármacos. No Brasil, o medicamento utilizado é o N-metilglucamina. E a apresentação do fármaco é em ampolas de 5 ml, contendo 1.500 miligramas, ou seja, 300 miligramas por ml, de antimoniato de N-metilglucamina, o que equivale a 400 miligramas de antimônio pentavalente. O composto é administrado diariamente por via intravenosa ou intramuscular, sendo 20 miligramas de antimônio por quilo, durante um período entre 20 e 40 dias. Esse medicamento provoca a regressão rápida das manifestações clínicas e a esterilização do parasita. Depois da administração, o antimoniato de metilglucamina é rapidamente absorvido e praticamente 90% do antimônio é excretado logo nas primeiras 48 horas pelos rins. Então, por conta disso, que é necessário as doses diárias e com concentrações elevadas, porque é necessário garantir que o teor necessário de antimônio seja atingido nos tecidos e conseguir a eficácia do tratamento. No entanto, apesar do sucesso e eficácia contra a leishmaniose, o tratamento com complexos de antimônio traz muitos problemas. A necessidade de aplicação de injeções em regime contínuo dificulta a adesão do paciente ao tratamento, porque exige, maior comprometimento, o que pode colaborar para o surgimento de cepas resistentes quando o paciente abandona o tratamento. Além disso, esse tipo de quimioterapia traz muitos efeitos adversos, como dor no local da aplicação, náusea, vômito, mialgia, dor abdominal, nefrotoxicidade, alterações hepáticas e distúrbios cardiológicos. Agora eu vou falar um pouco sobre a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença parasitária crônica. Ela é causada por um parasita do gênero Schistosoma e podem ser das espécies Hematóbio, Mansoni e o Japonicum. E ela é transmitida por um caramujo. As cercárias penetram a pele do homem quando ele entra em contato com a água contaminada. E essa doença afeta principalmente áreas com condições sanitárias precárias e a população pobre, o que contribui para que seja uma doença negligenciada. O primeiro medicamento empregado com êxito no combate à esquistossomose foi o tártaro emético, que é um medicamento antimonial cuja estrutura está representada ao lado. Ele era utilizado via endovenosa em doses múltiplas por um mês. O seu mecanismo de funcionamento é a inibição da fosfofrutoquinase, o que interfere na via glicolítica do parasita. Mas esse medicamento tinha vários efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarreia e alteração no ritmo do coração, o que em muitos casos fazia com que o paciente parasse de aderir ao tratamento. Depois disso, vários sais de antimônio foram introduzidos, como o tartarato de antimônio e sódio e gluconato de antimônio e sódio, e eles eram administrados por via intramuscular ou intravenosa. Mas esses medicamentos também tinham vários efeitos tóxicos e colaterais, e às vezes eles até podiam levar os pacientes à morte súbita. E com mais pesquisa, foi observado que os compostos que se ligam ao antimônio por meio de átomos de enxofre são menos tóxicos, mas também menos eficientes do que aqueles que se ligam ao metal através de átomos de oxigênio. E depois de muita pesquisa, os antimoniais trivalentes foram substituídos por medicamentos menos tóxicos e ativos por via oral ao combate da esquistossomose. Então, atualmente, os dois fármacos mais utilizados são a oxaminiquina e o praziquantel, cujas estruturas estão representadas ao lado. Agora eu vou falar sobre a doença de Chagas, que é uma das doenças negligenciadas que vamos tratar na apresentação. Ela é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e ela é muito comum na América Latina e principalmente na região norte do Brasil.
Por que a gente pode falar que ela é negligenciada? Porque é uma doença de fácil diagnóstico e um tratamento relativamente barato e simples na fase aguda, que é a fase inicial e menos grave da doença. Mesmo assim, anualmente, cerca de 12.500 pessoas morrem no mundo devido a essa enfermidade e existem mais de 8 milhões de afetados. O ciclo de vida dessa doença foi descrito pelo cientista brasileiro Carlos Chagas em 1909, por isso a doença recebe o seu nome. Como acontece a transmissão? A transmissão ela pode ocorrer de três formas principais. A forma tradicional ocorre pela picada do inseto barbeiro, que é um besouro do gênero Triatoma. Ele pica o indivíduo na face, por isso o nome barbeiro, e defeca sobre a ferida. Então, quando o indivíduo coça, devido à inflamação, o protozoário contido nas fezes cai na corrente sanguínea e se aloja nas células cardíacas e digestivas. Além disso, pode haver a transmissão também pela transfusão de sangue contaminado, além da via placentária, onde a mãe transmite para o seu filho durante a gestação, e já houve também relatos de que a ingestão de alimentos contaminados com inseto triturado, principalmente garapa de cana-de-açúcar e açaí, também contaminam o indivíduo. Sobre os sintomas, existe a fase aguda, a fase inicial. Então, existe nessa fase febre, mal-estar, cansaço, falta de apetite e outros sintomas. Mas cerca de 70% dos infectados nessa fase passam para a fase mais grave, que é a crônica, de forma assintomática. Por isso que é uma doença de difícil tratamento geralmente. Já na fase crônica, que é a fase final e grave, ela se manifesta geralmente alguns anos após a infecção. Então, os sintomas são lesões e insuficiência nos órgãos cardíacos, dilatação do esôfago, desmaios, palpitações, dores no peito, inchaço de membros e, eventualmente, se não tratada, o óbito do indivíduo. E tratamento e profilaxia? Profilaxia, que seria a prevenção, nesse caso, ela consiste basicamente na manutenção e no controle da população do barbeiro, que é um inseto vetor da doença. Então, algumas medidas que podem ser utilizadas são o uso de telas em portas e janelas, adotar casas de alvenaria para impedir o alojamento de ninhos nas frestas das paredes, também evitar o contato com animais silvestres que possam ser reservatórios naturais dessa doença no ambiente doméstico. Já o tratamento, ele é basicamente farmacológico e é muito eficaz, principalmente na fase aguda, se o diagnóstico é precoce, podendo chegar até 100% de eficácia. Os principais medicamentos utilizados eles são o benznidazol e o nifurtimox, que são fortes drogas antiparasitárias do Trypanosoma cruzi, mas que não vão antimônio. Então, atualmente, os complexos metálicos de antimônio, que eles são complexados junto à quinolina, eles vêm sendo cada vez mais estudados e utilizados, porque estudos relatam que eles são muito eficazes no tratamento de chagas e certas vezes menos tóxicos aos indivíduos que esses medicamentos que eu citei anteriormente. Existem diversas pesquisas em progresso que visam substituir complexos de antimônio a fim de observar resultados mais efetivos e com menos efeitos colaterais. Começando pela doença de Chagas, um estudo que caminha para seu estágio final utiliza uma nova família de moléculas obtidas a partir da planta Arrebidae brachypoda, conhecida no Cerrado brasileiro como cervejinha do campo, e já utilizada contra cálculos renais, que é essa planta aqui. Nas doses testadas, a substância não apresentou toxicidade. A pesquisa caminha para seu estágio final, quando se espera comprovar sua eficácia. Um estudo realizado por pesquisadores da USP demonstra que um remédio à base de rutênio tem alto potencial contra a doença de Chagas. Atualmente, o medicamento mais utilizado para combater a doença de leishmaniose é um composto com antimônio, mas o antimônio não elimina 100% parasita, além de provocar efeitos colaterais adversos graves, principalmente para doentes cardíacos e renais. Uma das pesquisas utiliza duas drogas conjugadas em um único implante na pele, que não gera os mesmos efeitos colaterais quando a droga é injetada no músculo. A primeira droga é originada da planta Piperanduncum, na família das pimentas, e a segunda é a anfotericina B. Então, essa é a Piperanduncum e essa é a fórmula da anfotericina B. Um trabalho realizado com o Instituto de Ciências Biológicas da USP utiliza nanocarregadores para combater a leishmaniose. O protozoário responsável pela doença utiliza açúcar. Nos testes, o antimoniato de megumina foi encapsulado dentro das moléculas de açúcar nos nanocarregadores. Assim, o remédio vai escondido dentro de uma molécula. Isso faz com que o medicamento seja entregue apenas nas células parasitárias, sendo mais efetivo. Uma pesquisa chegou ao resultado de que antimoniais pentavalentes encapsulados em lipossomas eram de 200 a 700 vezes mais eficientes do que a forma livre.
pois eles são captados pelos mesmos órgãos, que é o fígado, o baço e a medula óssea, e as mesmas células, que são os macrófagos teciduais, nos quais se localiza o parasita. Um dos medicamentos mais utilizados na esquistossomose é o praziquantel, mas ele não reduz a oviposição nas doses subletais nem afeta as fases jovens do platelminto. Um tratamento já aprovado nos Estados Unidos utiliza o PMAPA, que é uma sigla para anidrido polimérico de fosfolinoleato de magnésio e amônio e proteína, que é um bipolímero produzido pela fermentação do fungo Aspergillus oryzae, que é esse fungo aqui. Uma pesquisa utiliza uma substância da folha de jaborandi, que conseguiu mortalidade total de machos e fêmeas do platelminto, além de reduzir em 100% a oviposição, o que interrompe o ciclo de desenvolvimento do platelminto. Outro estudo utiliza oximiniquina, praziquantel e tártaro emértico encapsulados em lipossomas furtivos, que são lipossomas que promovem uma presença prolongada da substância na circulação sanguínea e uma distribuição para outros órgãos além daqueles do sistema mononuclear fagocitário, resultando no aumento da biodisponibilidade do princípio ativo e tornando esse medicamento menos tóxico.